Meus amores, boa noite, né? Estamos aqui para tentar primeiro dar um choque de energia boa para vocês. Primeira coisa que a gente tem que pensar é em sobreviver, se isolar, sobreviver. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, assim, valorize até um café que você tome, uma água, valorize tudo. Tenha cuidado com as pessoas que você goste, mas não fique próxima delas, não saia. Eu vi movimento de alguns alunos querendo estudar, não façam isso em grupo, é melhor que você fique em casa. Eu estou mandando esse vídeo agora porque eu também estou mandando por PDF a resolução dos exercícios que a gente está fazendo do TD Módulo 1 Extraordinário. Nós colocamos 10 questões. Então vocês vão ter as 10 questões, né, que vocês devem já ter visto, já devem estar fazendo, onde nessas questões vão aparecer todas as coisas que a gente falou de cálculos químicos. Então eu queria dar uns toques em algumas questões para quando você começar a ver, estar direitinho. Na nossa primeira questão, por exemplo, você vai encontrar o texto falando sobre o sulfato de ferro 2 hidratado, ou seja, que eu chamei, você vai ver, FSO4, como ele deu na questão, XH2O, o sal hidratado é aquele que a água está presa nele, dizendo que ele foi aquecido, ou seja, para ficar seco, e perdeu 45,3% de sua massa. Se ele é hidratado para ficar seco, você aquece, ele perde 45,3% de sua massa, é porque ele perdeu 45,3% da água, né? Então 54,7% é a parte sólida. Como a gente sabe, porcentagem em grama, com a porcentagem é como se fosse a massa em gramas. De um total de 100 gramas, 45,3% de água vira 45,3 gramas de água, 54,7 gramas de FSO4. Botei uma equaçãozinha aí que você vai ver bem fácil. FSO4 XH2O, aquecimento, FSO4 mais XH2O. Pronto. Massa. Massa molar foi dada na questão. 1 vezes 54, número da frente X, X vezes 18 da água. Valor de cada massa relaciona, vai achar X7. Vai encontrando X7, é o sulfato de ferro heptahidratado, letra C. Observe que está igual como a gente faz. Massa molar, número da frente multiplicando, sai tudo direitinho. O segundo problema, eu acredito que vocês não tenham problema, porque foi um dos que a gente não tem dificuldade, porque foi um das que a gente mais bateu. O problema de você tirar a fórmula. Ele dá a massa do carbono em gramas, você divide pela molar, tem 4 mols. Ele já dá o hidrogênio em mol. E ele dá o oxigênio em átomo, que você divide pelo Avogadro, já sai o mol. O menor número é 2, divide por 2, vai dar C2H5O, que é a fórmula mínima. E ele diz na questão uma coisa que eu digo a você, ou ele vai lhe dar a massa molar, para você tirar a fórmula molecular, ou ele vai dizer que coincide. Pode perceber que nessa questão, ele diz que coincide. Fórmula molecular com fórmula mínima. Eu botei, ó, a fórmula molecular é a mínima 1. C2H5O igual. Acredito que vocês não tenham problema também. A terceira questão, que eu acredito que também vocês não tenham problema, é aquela questão que fala do minério, onde no minério tem sempre um óxido. Isso é uma coisa clássica. Ele dá 20 toneladas de um minério, diz pra gente que tem Fe2O3 em 80% dele, então eu já sei a massa do Fe2O3. 20 toneladas, 80% de 20 toneladas, 16 toneladas. Acontece que ele quer saber a massa do ferro no minério. Falou em massa, pega a massa molar. O que é que você tem relacionado? Fe2O3, massa molar 160 gramas por mol. Lá vai eu, um mol de Fe2O3, pesa 160 gramas. De quem é que eu estou falando? Do ferro. Então, grifo ferro, 2 vezes 56, 16 toneladas X. Acho que vocês também não têm problema com essa. Letra A, sem problemas. Vamos então agora para uma questão muito interessante, somente muita gente vai fazer Unifor. Inclusive não adianta perguntar a data agora, porque agora se preocupe em estudar e daqui a pouco eu posso até mandar algumas coisas de orgânica depois que eu mandar o TD de modelos atômicos. Se preocupe em estudar. Não se preocupe agora com data. Isso aí é para depois. Bom, é uma questão que fala sobre um cristal de germânio e outro elemento lá, e que ele diz que só tem para cada 1 bilhão de átomos de germânio, um átomo de impureza. Ele dá a massa do cristal de germânio, 146 vezes 10 a menos 3, ele quer o número de átomos de impureza. Típica nossa, 2 regras de 3. Falou em massa, põe massa molar, que está aí, 73 gramas por mol. O mol de germânio
pesa 73 gramas, tem 6 vezes 10 é 23 átomos. A massa que ele me deu, X. Já achei os átomos de germânio. Agora você vai usar aquilo que eu falo sempre. Vai lá e pega o dado. Um átomo de impureza para 10 a nona átomos de germânio, que é bilhão. O que você tem de germânio é Y. Vai achar a quantidade de impureza. Questão da linfóide da prova medicina, ela aconteceu há pouco tempo. Então é bem interessante também, tá? Acredito que você não tenha problema. Só tenha cuidado quando você lê. Ele diz, para cada 10 a nona átomos de germânio, que é 1 bilhão de átomos, eu tenho 1 de impureza. Essa é claro que é a última coisa que você vai usar. Pega a massa molar e faz, e esse é o segundo passo. Letra D, beleza? Agora, umas questões interessantes que eu acho que vale a pena vocês verem. Essas questões que ele dá alguma coisa, mol em 100 mililitros, mol em 1000 mililitros, apesar de a gente não ter visto concentração, faz com cálculo químico. Repara só, 0,24 mol de HCl, aí ele diz, o remédio que ele chamou de hidroxialumínio, ele deu a fórmula, LOH3, ele dá 26 gramas de ALOH3 por 1000 mililitros de medicamento. Ele deu a massa molar e que é o volume de medicamento relacionado com isso. Balanceei a equação, botei um logo no AlCl3, comecei a balancear, 1 no Al, 3 no HCl, tranquilo. Escreve massa mol, falou em massa molar, que ele deu na questão do AlOH3, hidroxialumínio, mol já é o próprio número da frente, 3 mol, X, que eu quero da massa do alumínio, 0,24 mol. Acho a massa do alumínio, 1,04 gramas. Cálculos maravilhosos. Aí eu vou pro final, igual a questão 4. 26 gramas para 1000 mililitros de medicamentos, 1,04 gramas para V, 40 mililitros. Adoro esse tipo de questão, onde você está relacionando a prática. É o que a gente tomaria realmente. Um pouquinho de hidroxialumínio, um pouquinho de leite magnésia. Perfeito esse exercício. Letra E para ele, muito caível em prova. Bom, a sexta, a mesma coisa. Fiz de propósito. 4 litros de HCl, solução, em 0,1 mol por litro. Mesmo sem ter estudado solução, você faz pelo que eu já lhe ensinei. 0,1 mol de HCl em 1 litro. Se eu tiver 4 litros, quantos mol? 0,4. Equação tá aí, balanceei a equação facílima, é só botar um 2 junto ao HCl. Fala em mol de HCl e massa de CaCO3. Mol, massa, acha massa de CaCO3 sem grandes problemas. Essa é tranquila. Agora, a sétima dá o que falar. Porque você perceba que na sétima, ele lhe diz que tem um calcário, e nesse calcário tem 80% de pureza do carbonato de cálcio. E diz, agora ele quer saber o seguinte, ele quer saber quanto é que você vai gastar para comprar a pedra, o calcário. Você não vai comprar o CaCO3, você compra o calcário que o CaCO3 está dentro. Os dados dele, 252 toneladas de HNO3, o calcário tem 80% de CaCO3 a R$18 por tonelada, isso é o que eu chamo de amostra toda vez, é o 100%. Aí eu botei a equação, balanceei, escrevi massa e massa. Massa molar foi dada do CaCO3 100, massa molar foi dada do HNO3 63, toneladas, 252 toneladas de HNO3 e X. Você acha a tonelada de CaCO3. Em nenhuma reação você vai relacionar minério. Em nenhuma reação você vai relacionar pedra calcária. Em nenhuma reação você vai relacionar amostra. Você vai relacionar o que está dentro dela. Você acabou de encontrar 200 toneladas. Então você sabe que essas 200 toneladas de CaCO3, ó, pode olhar na equação, bem arrumadinha como está aí. Você veja que 200 toneladas corresponde a 80%. Ora, 100% corresponde a M. 100% é o quê? É a amostra que eu botei na chavezinha para você ver. Então, ó, o M dá 250 toneladas da rocha calcária. Quanto é que custa a tonelada dela? R$18. Multiplica por 250, R$4.500. Realidade. Você vai para aquela região ali perto da divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, que tem muita pedra, é o preço que se paga realmente por uma rocha. Você sabe que quando você vê essas mesas lindas, que você vê nas lojas, que os arquitetos trazem para casa, na verdade são pedras que se compram enormes, levam para as marmorarias, cortam e dão polimento. Mas é desse jeito aí. E ela nunca é pura. Quanto mais pura, mais cara vai ser. Então, ficou claro, a amostra, minério, tudo isso aí é o quê? É o 100%, ele nunca entra no cálculo. Ele deixou claro que no calcário tem CaCO3. Pronto, aí você faz tranquilamente, tá bom? Então, acho que ficou legal essa daí.
A questão 8, ela é muito simples. Eu fiz de duas maneiras, eu fiz de uma maneira, mas vou dizer uma coisa. Deixa eu só terminar. Ela fala na questão que para cada 1000 mililitros de vinho, você tem 6,6 vezes 10 a 22 moléculas dessa molécula que está aí. Se ele quer só 200 mililitros de vinho, X, aí eu achei as moléculas. Eu fiz uma coisa que você está acostumado, é calcular a fórmula molecular, mas não precisava. É porque eu coloquei para você contar, por enquanto vocês não viram ainda do método que eu uso na orgânica, mas faça o conta aí, C9H14N2. Tirei a massa, 150 gramas por mol, porque você está acostumado a falar, um mol de C4H14N2 pesa 150 gramas, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tiver tantas moléculas, quantos mols eu vou ter? Tirei aí o N para você ver. Perceba que você não precisava da massa. Eu fiz de propósito, mas se você já escrevesse um mol, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 1,32 vezes 10 a 12, que é o que você tem quantos? N. Já saía também. Mas é o costume, né? De vocês fazerem assim. Mas não precisava, podia ir direto se quisesse. Tá bom? Eu acho ela uma questão legal. Outro exercício, assim, bem caro da vida que a gente está vivendo, né? Tendo que limpar tudo com cloro, com hipoclorito. É uma questão que pega aí, muito legal da Unicristos. Ele dá a densidade do hipoclorito na água, 10 mil litros de água. Aí, pessoal, ou usa densidade, massa sobre volume, ou faz desse jeito que eu botei, ó. 1,05 miligramas em 1 litro, e 10 mil litros M. 10.500 miligramas. Transforma logo essa banana para grama, 10,5 gramas de HClO. Equação perfeita. Ele pede volume na CNTP com massa, pode olhar. 1 vezes 22,04, 1 vezes 22,4, massa molar foi dada, 10,5 V. Perfeito, a conta já sai. Então acho que tá legal. Veja que eu estou trabalhando muita questão que você tem que fazer duas coisas às vezes. Já aconteceu nesse instante na questão da impureza, já aconteceu nesse instante na questão do dinheiro, do calcário, já aconteceu nessa questão que a gente fez anteriormente. Eu acho que é legal para você desenvolver o raciocínio. Não deixe de ouvir, nem olhar nenhum detalhe do que eu estou passando, tá bom? E por último, facílimo, banana para cãibra. Ele diz na questão que 100 gramas de banana tem 390 miligramas de potássio. 1 quilo de banana são 1.000 gramas, vai ter 3.900 miligramas de potássio. Transforma logo para grama, 3,9 gramas de potássio. Falou em massa, bota a massa molar, que é 39. Pronto, o mol pesa 39, 3,9 pesa N. 0,1 mol, que é muito tranquilo. Eu coloquei para vocês também N como Mzinho sobre Mzão, para você ver que podia também. Eu disse a vocês que normalmente eu iria fazer isso. Nzinho sobre Mzão. E eu só esqueci de botar na resolução a letra B. B de bola. Apesar de eu ter botado gabarito, quando eu boto a resolução eu coloco. Então eu vou mandar o texto, vou mandar as resoluções e você faz aí do jeito que você quiser. Aguarde que essa segunda-feira agora eu vou montar um com modelos atômicos, com questões que envolvam cálculos, com mais algumas dicas que eu acho importantes e a gente vai se falando por aí. Mais adiante eu posso mandar mais alguma coisa que vocês precisem, tá? Por enquanto é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo, viu? É a primeira vez, mas a necessidade manda. Um abraço, fiquem com Deus.